Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Que Deus venha abençoar o teu lar, a tua vida, em nome de Jesus. Estamos outra vez aí online, aprendendo um pouquinho do Senhor, um pouquinho de Jesus. Que Deus possa te encontrar aí, radiante, cheio de esperança, de fé, de amor. Mais um dia, né? Glorificando, exaltando esse Deus maravilhoso, aprendendo um pouquinho a mais com o Senhor, né? Pelo Facebook, nós estamos aí online, né, para a glória do Senhor, esclarecendo, tirando sempre as dúvidas, né, conversando, né, com você, para que você entenda a palavra, que buscamos a sabedoria do Senhor, para que a glória do Senhor venha sobre a nossa vida de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, fazendo-nos, né, habitar nas tendas da unção, né, da glória do Senhor. Nós, a semana passada, falamos, né, no livro de Gênesis, isso? Isso. Capítulo 25. Falamos no livro de Gênesis, capítulo 25, é isso mesmo, irmãos? Você que marcou aí na sua Bíblia, é isso? Gênesis 25. Os irmãos já estão entrando aí, eu creio, né, para a glória do Senhor, né? Vamos ver os irmãos chegando, entrando aí na nossa aula, né? Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que já estão entrando aí. Tem alguns irmãos já, né? Aí. O Francisco já está com a gente. O irmão Francisco já está aí. Nós paramos no capítulo 25, né, irmão Francisco? Isso, né? Para a glória do Senhor, vamos prosseguindo aí, caminhando na presença do Senhor, para a glória de Deus. Eu creio que nós temos mais irmãos chegando aí para a glória do Senhor, para aprendermos, né, a palavra de Deus, para que Deus venha trazer discernimento, né? Vamos lá, Gênesis 25, isso? Amém. Amém. Vamos começar a ler já, não? Você está com a tua Bíblia aí? Já está com a tua Bíblia, meu irmão? Então abre aí, Gênesis 25, Gênesis, livro do princípio, né? Para a glória do Senhor, então vamos lá. Amém. Abraão casa com Quêntura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quêntura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquissã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquissã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abdidá, e Elda. Estes todos foram filhos de Quêtura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Amém. Foi aí que nós paramos, né? Ele viveu 175 anos, ele se casa com Centra e tem filhos, teve mais filhos, né? A gente tem o hábito de falar somente a Isaac, né? A Ismael, mas ele teve mais filhos, ele se casou depois da morte de Sara, né? Da sua esposa amada, e ele se casa com Centra, e tem mais filhos, e teve outras concubinas também. Naquela época podia, né, ter outras mulheres, então ele teve outras concubinas para gerar, para manter a geração. Mas a geração mais importante que ficou foi de Ismael e de Isaac. Amém? E essa luta que perdura até hoje aí para a glória do Senhor. Amém? Amém. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar e Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço, lá em Cu. Amém. A bênção caiu sobre a vida de Isaac, como deveria ser, né? Que foi primogênito da promessa, né? De
que Deus havia feito. Isaac, já casado com Rebeca, ele habita ali perto do poço, e vamos começar uma história muito bonita, né? Aí nós vamos ver a genealogia, né, do nascimento, é isso? Né, de Ismael, de Isaac, né? Como eu já disse, que antigamente era interessante, porque hoje nós sabemos até quem é o nosso avô, né, mais ou menos. Bisavô já fica meio difícil, né? Bisavô já fica meio difícil. Se eu perguntar para o Felipe qual é o nome dos bisavôs dele, ele não vai saber, né? Não vai saber. E antigamente o que acontecia foi como eu falei, eles marcavam no cajado, e o cajado passava, né, de geração em geração. Então tinha o nome das pessoas todos escritos no cajado, muita gente não sabe disso, né? Então ficava marcado no cajado a geologia das pessoas, por isso é uma exatidão, né, de pai, de filho. É algo interessante que hoje nós aqui no Ocidente, né, não fazemos isso, né? No Oriente, eu creio que os judeus ainda continuam, né? Os judeus ali continuam com essa, né, com esse costume. E é um costume muito legal, porque você fica sabendo quem foi teu bisavô, teu tataravô, de que geração você veio. Para fazer isso é caríssimo. Tem advogados, o Felipe está fazendo direito. Existem advogados que trabalham nisso, sabia, né? Para montar de onde veio, como veio, né? De geração em geração, e tem que se pagar, e é muito caro isso. Muito caro para saber de onde você veio, porque às vezes você, que nem eu, meu pai era espanhol, eu sou neto também, minha mãe era filha de italiano, então às vezes tem que sair fora do país, né? Para saber de onde que veio, né? Então é muito complicado. E antigamente eles marcavam no cajado, né? Ficava mais fácil de saber. Então tudo isso estava marcado no cajado. É interessante, né? Agora, no verso 12, os descendentes de Ismael. Então, aí foi achado no cajado, né? Vamos ver a descendência, rapidinho, né? Vamos ver rapidinho. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdel, e Mipsão, e Mismã, Edumã, e Massá, Adar, e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Amém. Aí está a geologia, né? Gerou 12 príncipes, né? No caso, que prosseguiram essa geração. Eu creio, se você vê direito, até hoje deve ter descendente deles lá, que é gerada essa guerra, né? E uns acham que tem os ismaelitas, chamados ismaelitas, e os israelitas, né? Então essa briga dos ismaelitas e israelitas vem de gerações, de gerações, de gerações, de gerações. Amém? Hoje nós temos os muçulmanos, né? Os muçulmanos que também vêm de uma geração, nós vamos estar vendo isso depois também, de uma geração egípcia, né? Geração egípcia misturada com Israel. Então há essa confusão, essa briga toda aí, amém? E nós vamos estar vendo isso mais adiante, ok? Aí nós vamos estar vendo agora as descendências de Isaac. Descendências de Isaac, amém? Vamos lá? E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher.
Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém. Então Deus já disse ali todas as coisas. Já disse, que interessante, que Deus, como nós falamos, Deus já sabe de tudo, né? E Rebeca, ela não podia engravidar também, tinha o problema de Sara, vamos dizer assim, e Deus abriu a madre e ela pôde conceber, só que aí havia um casal, dois meninos, vamos dizer, né? Dois meninos no ventre dela. Foram gerados gêmeos. E esses gêmeos até dentro da barriga brigavam. Ela sentia mexer dentro da barriga. Os dois já brigando. Olha que coisa tremenda. Brigando desde o ventre, hein? Os dois estavam ali brigando já, né? Tanto é que ocorre no nascimento, nós vamos ver daqui a pouquinho, algo interessante, né? E Deus já disse que levantaria dois povos e duas nações, né? Duas nações ali que se dividiriam, e o maior serviria o menor. Então Deus já sabia e previa o que ia acontecer. Amém? Deus já estava prevendo que o maior serviria ao menor. Quer dizer, o primogênito que seria o maior, serviria o menor que não era o primogênito. Amém? O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Amém. Olha que interessante, os dois brigavam no ventre, e de repente, no nascimento, quando nasceram, olha, o menor nasceu segurando o calcanhar do maior. Que coisa interessante, já puxando, né? Segurando e puxando o calcanhar, né? É interessante, o que nasceu primeiro era ruivo e bem cabeludo, né? Bem cabeludo, bem, né? Grande. E foi dado o nome de Esaú. E quando nasce o menor, os gêmeos, já pensou o nascimento de os gêmeos? Olha que coisa interessante. Naturalmente, a criança nasce pela cabeça. Pela cabeça. Eu não sei como não quebrou a clavícula. Porque geralmente a criança, ela nasce com a cabeça, né? Com a cabeça nasce o corpo. E como era gêmeo, nasceria um primeiro e depois o outro. A lógica seria essa. Com a cabeça. E olha que interessante, nasce o primeiro, com a cabeça, deve ser um parto muito dolorido, que Rebeca deve ter tido ali. E o segundo nasceu assim, né? Vamos dizer assim, passou a cabeça e o braço. Ele estava segurando o pé do outro. Que coisa interessante, né? Já pensou nascer assim, né? Puxando aqui, já pensou tudo torto, né? Ele nasceu segurando o calcanhar já, dizendo, vamos dizer assim, ó, vamos te puxar. Não, eu vou te puxar, olha aqui, toma cuidado. E os dois cresceram, né? Os dois meninos cresceram e o Esaú, ele gostava de caça. Era um homem caçador, um jovem que se tornou caçador, um homem caçador. Ele gostava de caça. E tanto é que seu pai gostava muito dele, por quê? Porque ele era caçador. E o instinto de Isaac era de caça. Então ele se viu no menino.
E já Jacó já ficava nas tendas, já era mais humilde, mais tranquilo, vamos dizer assim. Ficava só nas tendas, ficava por ali ajudando. E a sua mãe gostava mais dele. Rebeca gostava mais do filho menor. É assim a tendência da história e a tendência da vida, né? Geralmente a mãe, uma pessoa que é mãe, ela tem o coração mais voltado para os mais fracos, né? Para os filhos mais fracos. É interessante isso aí. Os filhos mais fracos, a mãe se dedica querendo ajudar mais, querendo levantar, querendo empurrar, né? Geralmente as mães se tornam assim. Geralmente você pergunta para as mães: olha, você gosta de todos os filhos iguais? Todos são iguais, elas falam. Mas a gente nota que há sempre um que, né, que a pessoa se dedica mais, se identifica mais a mãe, né? Então Jacó, ela se identificou mais com ele, então ali ajudava ele, né, vamos dizer assim. Tanto é que ela ajuda ele a fazer uma calcatrua mais adiante, né? Então nós vamos estar vendo tudo isso aí. Ela foi cúmplice de um erro muito grande, né? Que provocou algo também muito grande, porque o que se planta se colhe, né? O que se planta se colhe. E o erro que você comete é assumido, né? E nós vamos ver o que aconteceu aí adiante, amém? E nós vamos prestar atenção com o que vale a bênção do Pai. Amém? E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e por que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Agora temos o capítulo 26. Naquele momento, Esaú estava com fome. E Jacó, ele foi esperto. Porque, como eu disse, ele ficava mais na cena. Ele aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer as coisas. Ele fez um guisado de lentilha, né? Amém, oh glória. Então, a gente fala bastante, né? Então ele deu ali aquele guisado de lentilha e, vamos dizer, vendeu, né? Ele falou para o seu irmão: olha, está com fome. Se você trocar a tua primogenitura, quer dizer, o primeiro, né? O primeiro lugar, porque a bênção seria para o filho que nasceu primeiro. Amém? Então, vamos dizer, toda a riqueza do pai e a bênção do pai seria para a vida de Esaú. E ele pega e vende, ele troca, né, pelo guisado. E quantas pessoas vendendo a bênção, né? Porque na cabeça de Esaú deve ter passado o seguinte, né, Felipe? Olha, até meu pai morrer, vai demorar, e vai me adiantar. Agora eu estou com fome, né? Pensou no presente só, não olhou para o futuro, não pensou na bênção que viria. Então ele pegou e vendeu, falou, vamos dizer assim, então, não vai me adiantar eu ser o primeiro para quê? Se eu estou com fome agora, e quantas pessoas estão assim, né? Vive o momento, vive aquele momento e esquece das bênçãos futuras. Sendo que Deus tem muita bênção para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa cabeça.
Devemos olhar sempre para o futuro, amém? Para o futuro, mas como eu disse, sempre aprendendo com o passado, amém? Para a glória do Senhor, e ele vendeu, comeu o guisado, mas depois ele mesmo vai ficar bravo. Ele acha que esqueceu que ele tinha vendido, né? Ele esqueceu que tinha vendido. Nós vamos ver a seguir aí o que equivale, né, à bênção do Senhor. Sim. Aí o Francisco falou assim: pastor, o significado dos nomes de Esaú era o formoso e Jacó era o esperto, mas na verdade significa exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Exatamente. Ali era mais forçudo, Esaú mais era cabeludo, né? significa o cabeludo, literalmente, Isso. e Jacó significa o que segurou pelo calcanhar. Exatamente. A gente vai estar olhando no Google certinho o significado dos nomes. É isso. Amém? Mas eu creio que é isso daí mesmo, porque, como eu disse, os israelitas, judeus, é que nem hoje, né? Você lê livros e procuram dar nome à pessoa pelo momento, pela história e pelo que vai vir, né? Nós vemos aí na Bíblia muitas pessoas que tiveram nome triste, né? Nomes tristes, né? Porque às vezes foi um parto sofrido e a mãe deu um nome sofrido, né? Deu um nome sofrido para a pessoa, então esse nome equivalia, porque quando nós chamamos, a importância, tem esse fato interessante. Quando nós pronunciamos o nome de uma pessoa, é como se fosse uma profecia, né? Então nós devemos saber o significado do nome que nós temos, né? Por que foi colocado aquele nome? Porque tem muito nome que é maldição, que nós não sabemos. E às vezes você está declarando, você está chamando a pessoa, você está declarando uma maldição. Sabia disso? Sabia dessa história? Não? É? Tem muito nome aí que o significado dele não é muito bom, não. Por isso nós temos que olhar direito, ver os nomes direito, amém? Então nós temos que analisar, ver, tem nome que significa sofrimento, né? Por exemplo, um nome, Maria do Socorro, né? Então é um nome, não é menosprezando, mas é um nome, então se chama só de Maria, né? Porque às vezes calha a maldição em cima do nome. Amém? Um exemplo que eu dei assim típico, nada contra o nome, mas o que o nome está declarando. Amém? Que nem Felipe. Felipe o que é? É o que gosta de cavalo, não é? Porque vem de Filipenses, né? Lá em Filipenses, na cidade de Filipos era uma cidade que se criava muitos cavalos, né? Então vem do nome de Filipe, que nem Felipe, Filipenses, né? Que nem meu filho Esther. Esther significa estrela, né? É uma estrela. Então o significado dos nomes tem muito poder. Amém? O meu nome, Rogério. Rogério é aquele que acerta a lança, atirador de lança. Amém? Então tem nomes que são, temos que ver a utopia dos nomes. Amém? Depois eu vou estar colocando certinho o significado desses nomes, Esaú e Jacó. Amém? Que Jacó também nós vamos ver agora adiante que ele é enganador. Então muitos dizem que Jacó é o nome de enganador. Por isso que Deus mudou, né? Por isso que Deus mudou. Então nós vamos ver certinho isso daí, o significado, porque é um nome, a maioria dos nomes hoje em grego, né? Esse daí vem de uma herança hebraica, né? Então nós vamos estar vendo, analisando, irmão Francisco, e colocando certinho, amém? Para você e para todos verem aí, amém? Amém. Agora entramos no capítulo 26. Isaac vai para Gerar por causa da fome. Isaac é o que é? O nome de Isaac? A promessa. Não. Isaac. Ele riu. Ele riu. Ela riu. E havia fome na terra, além da primeira fome,
que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o justo Pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões naquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor Amém. o abençoava. Amém. Interessante, né? A mesma história do seu pai. Né? Mesma história. Porque eles tinham medo, na realidade, de dizer minha esposa. E o que acontecia? Esses povos eram meio sistemáticos. Então, o que eles fariam? Ele ficou com medo de morrer, ele morreria, os homens matariam ele para ficar com a sua esposa. Né? Então, chegou o rei novamente, Abimeleque, que já tinha sido enganado, né? Já tinha pegado Abraão, se lembra de Abraão? Que tinha acontecido a mesma coisa, que vinha maldição sobre a vida dele. Aí Deus veio, foi tremendo o que Deus fez, e mais uma vez aconteceu. Por isso Abimeleque ele ficou de olho, eu creio, e ele descobriu a verdade. Né? Então ele deu aos seus servos para todos daquela cidade para ninguém tocar, porque ele já sabia o que tinha acontecido, e ele tinha já aferido o poder de Deus. Né? Então, para que não tocasse neles, e olha que interessante, ele estava na terra praticamente inimigo dos filisteus, estava ali, e Isaque plantou. Você vai ver o que vai acontecer. Ele plantou uma semente, e de cada semente nasceu 100. Isso daí era uma coisa tremenda, né, por acontecer. E olha, porque Deus o abençoava. Por isso vale a pena seguir ao Senhor. Por isso vale a pena entrar na presença de Deus, como diz os estatutos dele, como diz a palavra de Deus, porque a bênção paira sobre a nossa cabeça. Amém? Ele, com todos os seus defeitos ali com a sua esposa, tudo, mas ele seguiu o preceito de Deus. Deus falou para não descer para o Egito, ele não desceu. Né? Ele ficou ali, ele guardou. E Deus havia dito para ele: se você me obedecer, como teu pai me obedeceu, as bênçãos virão sobre a tua vida. E nós vemos o reflexo disso. Amém? Por isso vale a pena, vale muito a pena seguir a palavra do Senhor. Amém? Seguir os preceitos de Deus. 100 por 1. Amém? Amém. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande.
e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque... Amém, amém. Olha que interessante. Você lembra que o trato que haviam feito Abimeleque com Jacó, acerca do poço que nós já vimos, né? Que o poço era de Jacó, na verdade, né? Então ficou tratado que seria de Abraão, né? Que o poço seria de Abraão. E quando Isaac vai lá, ele toma posse daquela terra, que ficou de Abraão, que Abraão comprou, na realidade, aquela terra. E ele começa a plantar e ele foi crescendo. E havia gado, e havia muita coisa. E os inimigos ali, os filisteus, não aguentaram. Não aguentaram. É isso que acontece na vida das pessoas que andam com Deus. Os que estão à volta invejam. Os que estão à volta olham, porque eles não aguentam ver a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Os inimigos, as pessoas que estão do lado, não entendem, não conseguem entender como a bênção vem sobre a nossa vida. Querido, às vezes você vê pessoas que chegam na igreja, se convertem. Essas pessoas muitas vezes chegam na igreja caídos. Deus levanta. Quantas e quantas pessoas vêm te ver que chegaram numa igreja numa situação difícil e de repente estão numa situação melhor, trocam de carro, compram terreno, compram casa, a família é abençoada, amém? Porque estão seguindo o preceito de Deus, amém? Só que tem que tomar cuidado para no caminho não querer sair da presença do Senhor, amém? Porque é muito fácil quando a gente está abençoado esquecer um pouquinho do que Deus fez no passado, né? Então tem que tomar cuidado com essa elevação. E ele foi subindo, e ele foi se engrandecendo. Aí vem aquela música lá, querem entulhar seus poços. Como que é, Felipe? Você lembra? Querem entulhar os poços, querem frustrar os planos de te fazer desistir, mas ninguém vai apagar o sonho que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. A marca da promessa que Deus fez para Isaac, ninguém vai apagar. E essa marca está na nossa vida porque somos descendência dele, amém? Então a marca da promessa está sobre a tua vida, meu irmão, está sobre a tua vida. Pode tentar até entulhar teu poço. Entulhar o que quer? Jogar pedra, jogar terra, para que fique entulhado, para que você não pegue água, para você não sobreviver. Mas nós vamos ver que Deus é Deus, né? Deus é Deus e Deus não nos deixa enganado, porque quando a bênção está sobre a nossa vida, está, irmão. Não adianta as pessoas querem destruir, não vai adiantar, né? Os nossos inimigos, que se tornam inimigo de graça, né? Às vezes o teu melhor amigo se torna teu inimigo. Às vezes as pessoas, teus parentes mesmo, se tornam teus adversários, porque eles não aguentam ver a bênção de Deus sobre a tua cabeça. Amém? Mas isso é motivo de se alegrar, porque você está no caminho certo. Amém? Amém. Muitas pessoas às vezes criticam a igreja evangélica, criticam nós que somos crentes, critica às vezes a palavra, que muitas pessoas já me criticaram, muitas pessoas já falaram da igreja, tantas pessoas, né? Mas todas as pessoas que passaram na nossa igreja, graças a Deus, foram abençoadas. Amém? Isso eu posso dizer. Todos que passaram foram abençoados. Se você foi abençoado, dá uma glória a Deus, você está assistindo aí. Amém? Todos foram abençoados, então estamos no caminho correto. Amém? Porque a bênção do Senhor ainda paira sobre a nossa vida e vai continuar nos abençoando. Amém? Amém. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá.
E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque, naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contentaram com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Engraçado. Isaac foi, cavou outro poço. Nesse outro poço nasceu águas vivas. Águas vivas. Você lembra de Jesus, não? Você lembra, não? Amém? Aqui, o significado dessa água, água viva, quer dizer o quê? Que quando você cava um poço, a água, ela fica de um certo nível. Essa água, ela ficava muito superior. Era uma fonte que quanto mais você tirava, mais ela subia. Quanto mais tirava, mais ela subia. Era uma fonte viva, de água que jorrava, devia ser um jorro grande. Amém? Então ela dava bastante água. Foi quando Jesus disse para a samaritana: se tomar da água que eu te dou, nunca mais terá sede. Pois nascerá dentro de ti o quê? Uma fonte da água da vida, que jorrará para a vida eterna. Amém? Jesus estava se baseando nesse poço. Amém? Um poço que Jacó cavou, que Isaac cavou, Jacó, né? Ele foi, abriu, cavou outro poço. O povo foi e brigou, tomaram o poço. Olha que tremendo. Lá vai ele e cava outro poço e tem água novamente. E o povo vai e briga de novo. Amém? Querido, aonde você pôr a mão vai jorrar água. Aonde o crente vai, a bênção de Deus está sobre ele. Eu quero te dizer, você crê na promessa que Deus fez na tua vida? Você crê na promessa que há sobre a tua cabeça? Você sabe o Deus que você está servindo? Você sabe que a palavra do Senhor fala: onde você colocar a tua mão vai prosperar. Amém? E Deus vai prosperar os seus caminhos tremendamente para a glória do Senhor, porque a bênção está sobre a tua vida. Amém? Na época mais difícil, é onde Deus opera mais. Nós vemos Ele aqui na terra de adversário, terra do inimigo. Você vê? E Deus abençoou a vida dele. Querido, não importa onde você está, da bênção, importa que a bênção está na tua cabeça. Às vezes fala: pô, só estou trabalhando aqui, a bênção está sobre a tua cabeça. E as pessoas, é óbvio, querido, que vão, ninguém vai, o que eu costumo dizer, alguém chuta cachorro morto? Alguém derrubar a árvore morta? Vai colher fruto de árvore morta? Não. Amém? Eles vão cismar, eles vão ter inveja de você mesmo. Amém? Vão ter inveja de você porque está crescendo. Se as pessoas têm inveja de você, se as pessoas estão com raiva de você, se as pessoas estão, olha, louca com você, vai dando glória a Deus. Isso não é motivo de tristeza, não. Isso é motivo de alegria, porque você está crescendo. Você está crescendo. Amém? Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você vai crescer. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Oh, glória! Está vendo? Cavou um poço, deu água. Cavou outro poço, deu água. Cavou o terceiro poço, deu água. E uma terra seca, irmão. 3 poços, né? 3 poços. E os 3 poços deram água. E o povo lá procurava água, que é tudo que é lado, e não achava. Mas aonde o servo do Senhor põe a mão, jorra a bênção. Amém. Amém? Não tenha medo não, o Senhor é contigo. Ele, aonde você colocar a tua mão, vai a bênção do Senhor. Amém? Amém.
e partiu dali. Agora já... Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Agora no verso 26. Ah, mais um poço. Mais outro poço. E também deu água. Amém? Para a glória do Senhor. Porque Deus disse que abençoar. E falou de novo, não temas. Eu quero te perguntar, meu irmão, você está temendo o quê? Ei, varoa, você está temendo o quê? Deus vai te abençoar para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu falei, mais um poço, 4 poços. 4 poços abençoados. Amém? E olha, onde você estiver vai jorrar água. A bênção o Senhor vai estar jorrando em meio ao deserto. Amém? Amém. Agora no verso 26, Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alçate, seu amigo, e Ficol, príncipe de seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que viestes a mim? Porque vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nós não façais mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e lançaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disse-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isto é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beire, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. E estes foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém. Você vê que deu água no poço que eles estavam cavando, deu água, né? Aí chegou um ponto que o rei veio até ele, né? Falou: olha, nós não temos te feito mal, né? Nós não temos tal, vamos fazer um tratado de paz, amém? Porque olha que coisa linda. O rei filisteu reconhece o poder do Deus de Israel. E fala para ele: olha, nós reconhecemos que você é o bendito do Senhor, que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Que coisa maravilhosa, né? Até os inimigos têm que aplaudir a tua vitória. Até os adversários têm que ficar em paz com você, porque a bênção de Deus está sobre ti. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no bendito de Deus. Amém? E Esaú, do outro lado, né? Esaú se casa com 2 mulheres etéreas. Com 2 mulheres etéreas. Aí está um erro, né? Não poderia ter casado, né, com essas mulheres. Por quê? Porque tinha que manter a linhagem. Né? A linhagem ali de hebreu, de homem, de mulher de Deus, de não servir a outros senhores. Aí começa a complicar. E o que aconteceu? Isaque e Rebeca... Não, a maldição veio sobre a amargura, né? Isso, veio a amargura sobre Isaque e Rebeca. Aí vai falar agora no capítulo 27. Amém. Vamos lá então? Sim.
Capítulo 27. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. Agora, o verso 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos de cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me alcapará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, traze-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Você lembra do nascimento? Lembra do nascimento? Não. Quando diz que o menor e o maior serviria ao menor. Então Deus já sabia que isso ia acontecer. Esse favoritismo que Rebeca tinha a favor de Jacó. E ela escuta o pai falando que naquele dia ia abençoar a vida dele. A bênção do Senhor sobre a vida do filho é algo que garantia duas coisas. Era o primogênito, o primeiro filho. Primeiro, ele receberia herança. A herança, vamos dizer, financeira, tudo que Isaac tinha, que não era pouco, porque ele foi muito abençoado. Isaac tinha muito gado, Isaac tinha muito dinheiro, muito ouro, Isaac tinha muitas coisas, e todo aquele dinheiro, a herança, passaria para o primogênito, primeiro filho. E além disso, o mais importante, quando o pai otorgava a bênção sobre o filho, sendo ele o primogênito, haveria o quê? A promessa de Deus. A promessa de Deus que estava sobre a vida dele, né? Se lembra de Abraão? Ismael saiu, ele se casou, não foi? Ele se casou, teve outras mulheres, teve outros filhos, mas a bênção financeira, ele deu presente para os outros, mas a herança ficou para Isaac. Era o primeiro filho, e sobre ele, você vê que Deus continuou falou com Ismael, falou com os outros filhos, filhas, não. Deus continuou falando com quem? Com Isaac. Porque a bênção do pai caiu sobre a vida dele.
Então Deus, ele transfere a unção, Deus transfere aquela bênção que sai, vamos dizer assim, sai da vida de Abraão e vem para a vida de Isaac. E agora, essa bênção, tanto a financeira, quanto a promessa da bênção de Deus, passaria para a vida de Esaú, que seria o primeiro. Mas se lembra do trato do passado? Se lembra do guisado? Quando no guisado, Jacó, ele comprou, vamos dizer assim, né, do seu irmão, ele comprou, ele que seria abençoado, o outro desprezou isso, desprezou a bênção de Deus, desprezou o dinheiro, porque para ele o importante era caçar, era, sabe, ele tinha esse instinto, e ali, a bênção estava ali, para ser dada, a unção, vamos dizer, estava aqui para ser dada para Esaú. Só que a mãe, a Rebeca, deu um jeito de mudar as coisas, né? Então ela fala para Jacó, vai lá, corre, pega 2 cordeiros, duas, né? E traz aqui, que eu vou fazer um guisado do jeito que teu pai gosta. E ele falou, olha, mas o meu irmão, ele é cabeludo, ele é peludo, ele tinha bastante pelo, era um homem muito peludo. Desde o começo nós vimos, desde pequeno, né? Ele nasceu bem peludo, nasceu bem cabeludo. Ele era um homem de barba, bem peludo. E o Jacó não, Jacó já era mais, não tinha tanto pelo, era um homem mais, né? Era outro destino de homem. E ele falou, olha, quando meu pai me tocar, ele vai notar que sou eu. A mãe falou, faça o que eu estou mandando, que eu vou me responsabilizar. E se houver uma maldição, vai cair sobre a minha vida. Amém? Então, ela ajuda a acontecer isso. Vamos ver o que aconteceu. Amém? Amém. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha cozido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos e das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso do pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te, e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto, que tão cedo achastes, filho meu? E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou a Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o conheceu. Amém. Interessante, porque ele viu que a voz era diferente, né? E ele disse, como você conseguiu caçar tão rápido? Né? Pegar tão rápido e preparar tão rápido? Ele diz, olha, foi Deus que preparou, né? Para que eu receba essa bênção. Então come, pai, come logo. E ele não estava enxergando, não enxergava, só via vulto, vamos dizer assim. E na hora que ele vai, diz, vem aqui, porque ele desconfiou. Ele ficou desconfiado, Isaac. E ele vem aqui para que eu te apalpe, para ver se realmente é você. E ele chegou. Aí ele apalpou, pôs a mão aqui, eu creio, pôs a mão no... E havia colocado uma pele, a pele de um cordeiro aqui, né? De uma cabra, e a pele aqui também. Então quando ele coloca a mão, ele sente que tinha pelo, sente pelo aqui. Então ele olha, engraçado, você tem a voz de Jacó, mas é teu pelo de Esaú, né?
Então ele ficou até meio dúvida. Vamos ver aí. Amém. Esses últimos versículos para a gente estar encerrando a aula de hoje. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te, e beija-me, meu filho meu. E chegou-se, e beijou-o. Então cheirou o seu cheiro de seus vestidos, e o abençoou. E disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém. Então aí que eu falei. Ele sentiu, disse ainda, ele ficou desconfiado, falou: chega até a mim. Quando ele chegou, ele cheirou as roupas, cheirou o cheiro de cabra, né, de coisa, ele falou, sentiu o cheiro do campo, sentiu o cheiro ali de animais, porque ele mexia com animais, né? E aí ele pega e libera uma bênção sobre a vida de Jacó. Será que a bênção veio sobre a vida dele mesmo? Veio ou não veio? Vamos ver na próxima aula. Amém? Na próxima aula nós vamos ver se verdadeiramente a bênção veio. Aquela unção que eu falei, que saiu da vida de Isaac e veio para a vida de Jacó. Amém? Alguém me perguntou alguma coisa? Não? Já foram respondidas. Já foram tudo respondido? Nós vamos estar colocando aí para o irmão Francisco, amém? O significado dos nomes corretos, né? Já sabemos mais ou menos o que é, mas que não paire dúvida, né? Vamos estar colocando certinho aí e todos verão também. Amém? Que Deus abençoe. Um dia maravilhoso para você durante essa semana que venha se suceder. Ontem nós tivemos o culto presencial em Arujá, o culto presencial também em Santa Isabel. Foi uma bênção para a glória do Senhor. Eu sei que muitos irmãos ainda estão com um pouco de temor de sair de casa, mas devagarzinho as coisas têm que voltar ao normal, a tendência é voltar ao normal. Amém? E nós estamos tomando todo o cuidado na igreja, amém? Tomando todo o cuidado no ambiente. Então, eu creio que não há por que se preocupar, né? Porque a presença do Senhor é tremenda sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, te acobertar. Você que está no grupo de risco aí, não se preocupe tanto também, amém? Porque a preocupação muitas vezes vai gerar coisas piores. Somente ore, confie, porque o Senhor é contigo. E praga nenhuma chegará à tua tenda, e peste nenhuma chegará até a tua porta. Porque eu creio na bênção desse Deus. Eu creio que a bênção está sobre a minha vida, a bênção está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo, Santa Ceia do Senhor, vamos nos preparar, nos consagrarmos para a glória de Deus. Eu creio que coisas lindas o Papai vai estar fazendo em nossa vida. Amém? Senhor, abençoe, Senhor, a cada lar, abençoe a cada vida, que a tua unção, que a tua graça, a tua misericórdia venha, Papai, sobre nós. Meu Rei, meu Senhor, acampa teus anjos, Senhor, sobre a nossa vida.
Senhor, livra-nos, Senhor, de todos os males. Abençoe, Senhor, nossa família. Abençoe nossos entes queridos. Alcança, meu Deus e meu Pai, nesses que estão em quarentena, nessa quarentena. Que a tua glória, papai, venha de uma maneira poderosa, suprindo todas as nossas necessidades. Acampa, papai, mesmo, Senhor, o teu poder em nossa vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações de comunhão do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Estaremos de volta aqui, quarta-feira com a live do culto, e sexta-feira com a continuação. Vamos ver se a bênção está sobre a vida de Jacó ou não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz, fique na unção, que Deus possa te encontrar e te abençoar poderosamente em nome de Jesus.